Apesar de sua independência política, conquistada a partir do século XIX, os países da América Latina mantiveram os laços de dependência econômica com as grandes potências capitalistas mundiais, inicialmente a Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos. As sociedades urbanas e industriais latino-americanas tardaram a se desenvolver, e somente após a Segunda Guerra Mundial algumas vieram acelerar o processo de industrialização. Contudo, seu progresso e desenvolvimento eram impedidos pelas estruturas tradicionais. Vale enfatizar que a industrialização de vários países trouxe novos e complexos problemas sociais, entre eles a grande quantidade de mazelas decorrentes da explosão demográfica e do êxodo rural. Além disso, essas nações continuavam sofrendo com a força política e econômica dos países ricos. A hegemonia inglesa na região transferiu-se gradativamente para os Estados Unidos. No pós-guerra, em razão do cenário marcado pela bipolarização, o poder dos Estados Unidos no continente tornou-se mais forte e evidente, sobretudo nos campos econômico, cultural e militar. Com o aumento da concorrência comercial internacional, os países latino-americanos sofreram novas pressões econômicas. Foi em meio aos impasses e divergências a respeito da forma como a política econômica deveria ser conduzida que se destacaram os nacionalistas. Seus interesses? Retirar o continente do atraso econômico, do subdesenvolvimento e da dependência excessiva, para desenvolver um modelo autônomo e nacional. Surgiu assim os vários projetos que buscaram autonomia latino-americana, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto. A Revolução Mexicana foi a primeira revolução social no início do século XX. A sua luta armada estendeu-se de 1910 a 1920, gerando diversos mortos e fuzilados. Homens, crianças, mulheres, trabalhadores, camponeses, fazendeiros, todos lutaram contra e a favor do poder central que criaria o México que conhecemos hoje. No início do século XX, o México era governado por Porfírio Díaz, ditador que se mantinha no governo desde 1876. A população, formada em grande parte por índios e mestiços, vivia em sua maioria no campo, submetida ao poder dos grandes proprietários rurais. A questão da má distribuição da terra constituía-se em um dos principais problemas do país. Com a produção agrícola voltada para o exterior, ocorria no país um crescimento econômico que beneficiava, sobretudo, as camadas sociais mais privilegiadas. A dependência do capital estrangeiro era enorme, sobretudo inglês, francês e norte-americano. No âmbito político, o governo ditatorial conquistara relativa estabilidade, após longo período de disputa de poder e intervenções estrangeiras, como a dos Estados Unidos, que anexaram parte do território mexicano. Com um poder centralizado, o governo de Porfírio sufocou a oposição. Em 1910, porém, quando procurava novamente se reeleger, Porfírio recebeu a oposição de Francisco Madero, que comandava uma frente política contra o ditador. Prometendo amplas reformas, Madero ganhou apoio popular. Sem pestanejar, o governo mandou prender o candidato da oposição e realizou as eleições. Desta vez, porém, a história foi diferente. Madero fugiu da cadeia e passou a liderar um movimento contra Porfírio. Começava assim um período marcado por intensos conflitos e disputas pelo poder, que se estendeu até 1920 e ficou conhecido como a Revolução Mexicana. Porfírio acabou destituído do poder e Madero assumiu então o cargo de presidente. Entre os personagens mais destacados da Revolução Mexicana estão Emiliano Zapata e Francisco Villa, o Pancho Villa, dois líderes camponeses. Coube ao primeiro liderar o Exército Libertador do Sul, enquanto o outro comandava a Divisão do Norte. Em 1911, os zapatistas lançaram o Plano de Ayala, no qual davam formato ao movimento revolucionário.
Com as guerras de guerrilhas, pretendiam garantir terras e mais direitos aos camponeses. Em 1913, a situação mexicana agravou-se com o golpe de Estado que destituiu Madero e colocou no poder Victoriano Huerta, com o apoio dos antigos porfiristas. Começava então a Guerra Civil. Em 1914, Venustiano Carranza derrubou Huerta e assumiu o poder. Em 1917, o governo promulgou uma nova Constituição para o México. Avançada, incorporava inúmeras conquistas sociais, como a reforma agrária e a legislação trabalhista. Criou condições ainda para uma estruturação do Estado. Até hoje ela está em vigor no México e serviu de importante instrumento para consolidar o poder exercido por Carranza. O golpe final para colocar fim à Revolução foi dado em 1919, quando homens ligados ao governo armaram uma cilada para Emiliano Zapata. Atraído para um encontro com militares, foi friamente assassinado. Vila, que depois armas no início da década de 1920 e passou a viver isolado numa fazenda, teve o mesmo destino, sendo assassinado em 1923. Estavam eliminados assim os principais líderes populares mexicanos. Em 1920, o próprio Carranza acabou destituído do poder por Álvaro Obregón. Sem nenhuma resistência, chegava então o fim da Revolução Mexicana. A Revolução Cubana foi o primeiro movimento a alcançar resultados positivos contra a hegemonia estadunidense no continente. Livre do domínio espanhol desde 1898, Cuba sempre foi tutelada pelos Estados Unidos, alternando governos submissos aos seus interesses. A organização da produção açucareira pelas empresas estadunidenses, baseada no sistema de plantation, resultava na completa submissão da elite cubana aos interesses dos Estados Unidos. De origem rural, a maioria da população cubana não tinha acesso à posse da terra e enfrentava precárias condições de sobrevivência. Durante as décadas de 1930 e 1940, a vida política da ilha foi marcada por violência, corrupção, desmandos e instabilidades. Na década de 1950, Cuba era governada por Fulgêncio Batista por meio de uma administração autoritária e corrupta. Durante seu governo, começou a se organizar um grande movimento guerrilheiro de tom nacionalista em Sierra Maestra, liderado pelos irmãos Fidel e Raul Castro, por Camilo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara. Depois de numerosas lutas, a guerrilha nacionalista chegou à vitória em janeiro de 1959 e Fidel Castro assumiu o comando do país. La tiranía ha sido derrotada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Embora não fosse um socialista declarado antes da Revolução, Fidel Castro aproximou-se da União Soviética buscando apoio contra os Estados Unidos. Estes reagiram. El gobierno de los Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba, de embargo a todo tipo de mercancías destinadas a Cuba. Também planejaram a invasão da Baía dos Porcos em 1961, golpe que não obteve sucesso. A derrota do governo de Washington fortaleceu Fidel Castro, que aderiu totalmente à União Soviética, transformando Cuba em um estado socialista. As revoluções comunistas se constituem em uma das faces da Guerra Fria na América Latina. A outra foi o avanço da ditadura nos anos de 1960. O perigo do comunismo tornou-se o argumento principal para a instalação das ditaduras que violaram
os direitos dos cidadãos e impuseram a tortura e a morte a seus opositores. Patrocinadas em grande parte pelos Estados Unidos, foi implementada a ditadura em 5 países. Foi Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. A ditadura, instaurada no Chile em 1973, foi uma das mais violentas da América Latina. Naquele país, desenvolvia-se uma verdadeira revolução de inspiração socialista. As armas, porém, não faziam parte do caminho escolhido. Ao longo de 1960, governos com projetos nacionalistas revezaram-se no poder. Vale destacar que no país, a principal riqueza vinha da mineração. A agricultura ocupava papel secundário. Nas eleições de 1970, enquanto os partidos conservadores se dividiam, as forças progressistas se juntaram para formar a Unidade Popular, uma frente política que contava com amplo apoio dos mineradores, das classes médias urbanas e dos lavradores. Em pleito acirrado, a Unidade Popular saiu vitoriosa, elegendo Salvador Allende para a presidência, este que implementou importantes reformas no país. A reação de parte da elite foi imediata. Com apoio de oficiais do Exército e do governo dos Estados Unidos, iniciaram forte oposição ao governo. Terça-feira, 11 de setembro de 1973, aviões cruzaram os céus de Santiago do Chile, capital do país. Alvo: Palácio Presidencial de La Moneda. Estava em curso um golpe de Estado comandado pelos militares com o objetivo de derrubar o presidente. No interior do palácio, Salvador Allende resistiu. Segundo versão oficial, acuado, acabou se suicidando. Muitos, entretanto, consideram a hipótese de que ele foi assassinado. De mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Horas depois, Allende estava morto. Independentemente da versão correta, chegava ao fim a experiência socialista no Chile. O poder seria assumido pelo general Augusto Pinochet. Com o sucesso da Revolução Cubana, tornou-se mais forte a ideia de expandir o socialismo pelo mundo. O próprio Che Guevara, em 1966, abandonou seu cargo de ministro em Cuba e participou diretamente de movimentos guerrilheiros, como em Congo e na Bolívia. Em outros países ocorreram movimentos que também optaram por esse caminho. Poucos foram vitoriosos e quase nenhum permaneceu muito tempo no poder, por causa da ação dos grupos apoiados pelos Estados Unidos. É o caso de muitas experiências ocorridas na América Central na década de 1970 a 1980. Na Nicarágua, a Revolução Socialista se concretizou em 1979, liderada pela Frente Sandinista de Libertação Nacional. No começo da década de 1960, a Nicarágua era governada pela família Somoza, que controlava o país de forma ditatorial desde 1936. Em 1962, grupos de esquerda liderados pelo marxista Carlos Fonseca criaram a FSLN, que adotou a estratégia de guerrilhas para lutar contra a ditadura. Em 1979, a Frente Sandinista derrubou o último Somoza e assumiu o poder. Uma vez no governo, os sandinistas empreenderam grandes mudanças socioeconômicas. Promoveram a reforma agrária, combateram o analfabetismo, investiram na saúde, nacionalizaram bancos e companhias de seguro e fizeram a economia do país crescer 7% em menos de 2 anos. A partir de 1981, o governo norte-americano, sob a chefia do presidente Ronald Reagan, passou a financiar grupos paramilitares antissandinistas, mais conhecidos como contra-revolucionários ou apenas contras, para combater o regime de esquerda nicaragüense. Teve início uma guerra civil que se intensificou ainda mais depois de 1984, quando o líder sandinista Daniel Ortega foi eleito presidente.
Em 1987, um acordo de paz pôs fim ao conflito na Nicarágua, mas os anos de guerra civil arrasaram a economia do país e desestruturaram a vida social do povo nicaragüense. Ortega permaneceu na presidência da Nicarágua até 1990, quando foi derrotado nas eleições pela oposicionista Violeta Barrios de Chamorro.